Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse versículo podemos ver a importância da gente consagrar a nossa vida ao Senhor, em tudo que a gente faz, até os mínimos detalhes. E é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Paz do Senhor, me chamo André Daniel e é um prazer ter você aqui. Como que a gente pode louvar ao Senhor e em tudo aquilo que a gente faz? Essa é uma pergunta bastante corriqueira e muito importante, afinal, é necessário fazer isso. Como a gente viu em Mateus 6:33, devemos consagrar a nossa vida ao Senhor e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Olha que incrível isso. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, ele não tem roteiro, é para ser mais uma conversa, um diálogo. Bom, mas vamos lá, como é que a gente pode fazer? Eu anotei algumas coisas aqui importantes que eu acredito que vão nos ajudar a consagrar ao Senhor tudo aquilo que a gente faz. Tudo parte do princípio de fugir das coisas mundanas e alimentar a nossa vida espiritual. E uma coisa muito importante para isso, ler a Bíblia. Adotar uma rotina, um hábito de ler a Bíblia, nem que seja diariamente, semanalmente, enfim. Afinal, é a palavra de Deus, então a gente tem um próprio manual em nossas mãos de como viver uma vida santa e dedicada a Deus. O livro da Bíblia, inclusive, é um dos livros mais misteriosos que existe, porque muita gente não entende o real poder dela. A Bíblia foi escrita por vários autores em épocas distintas, diferentes. E algumas passagens, alguns versículos e algumas histórias da Bíblia, elas se entrelaçam entre si. Uma coisa surreal para muitos. A gente sabe que ninguém explica Deus. Então, se você quer ouvir Deus falar com você, leia a Bíblia. Certamente você não vai se arrepender. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, como por exemplo o livro de Gálatas, que fala bastante das coisas mundanas, dos prazeres mundanos, do pecado em si. Uma coisa muito importante para a gente louvar o Senhor em tudo que a gente faz é não compactuar com as coisas mundanas, com as coisas pecaminosas. E isso está diretamente relacionado a ler a Bíblia, porque se você não lê tanto a Bíblia, tem alguns pecados que às vezes você pode nem saber que é pecado. Mas se você sabe que algo é pecado e continua fazendo isso, você está praticando a iniquidade, que é abominável aos olhos do Senhor. Sabemos que o mundo de hoje, o mundo de tecnologias, coisas avançadas, é muito fácil a gente se prender a algo, ficar intertido e esquecer da palavra de Deus, esquecer de buscar a Ele. Porque é realmente isso que acontece. Já imaginou? Tudo é feito para prender a nossa atenção e nos fazer cada vez mais dependentes de algo que não é beneficente para entrar no reino de Deus. É por isso que muitas pessoas são viciadas e nem sabem. Na internet, no celular, no TikTok. Muitas coisas hoje em dia distorcem o que a Bíblia diz. A libertinagem acabou que transformou os seres humanos em máquinas de praticar pecado. Hoje tudo é liberado, tudo é lícito, tudo é incentivado para que você aceite e viva essa vida também. Mas não se esqueça do Deus que você serve. O mundo está aí, matando, prostituindo, roubando, mas você não faz parte desse mundo. Lembre-se disso. E o mundo de hoje é muito difícil de lidar, porque a verdade é que as pessoas sabem da verdade, mas muitas vezes elas não aceitam ou não querem seguir. Muita gente sabe que Jesus salva, cura, batiza, que Ele é santo e que é o único caminho, mas simplesmente não querem seguir, porque seguir a Cristo é negar a si mesmo. É algo difícil. Nunca foi fácil, nunca será fácil. É difícil negar a si mesmo por amor a Cristo. Eu falo por mim, quantas vezes eu já me peguei sendo infiel, até mesmo sem perceber. Mas as pessoas precisam saber, precisam acordar para a verdade, que Jesus está voltando e que pecado é pecado e certo é certo. Já que é tão difícil seguir a Cristo, as pessoas preferem ignorar tudo isso. Não é que elas não sabem a verdade, mas elas simplesmente preferem ignorar, porque é difícil, porque é doloroso. Então, que a gente possa ser ousado. Jesus já disse, eu não te dei um espírito de temor, mas sim de ousadia. Então sejamos mais ousados para pronunciar a palavra do Senhor. Para as pessoas que ainda não sabem, aquelas que preferem ignorar. Mas é muito fácil falar, seja uma pessoa mais ousada. Mas como é isso realmente na prática? Como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Uma das coisas que o inimigo usa para nos fazer não atingir o nosso potencial máximo é a timidez, você sabia? O medo de falar com as pessoas, de falar o que você pensa de verdade, de falar do amor de Jesus. Na verdade, o inimigo usa várias coisas para nos fazer um servo menos eficiente. Mas o inimigo nunca força você a fazer algo. Ele pode até lhe tentar, mas ele não vai lhe obrigar. E é isso que a gente deve perceber sempre.
Será que o que eu estou fazendo provém do Senhor ou provém do inimigo? A nossa mente se torna uma grande inimiga ou aliada dependendo de muitas situações. Para uma pessoa que tem timidez, a sua mente sempre tenta lhe enganar, uma voz sabotadora dizendo coisas sempre negativas, que você não vai conseguir, que você não tem capacidade. Mas a verdade é que você tem sim. Deus lhe deu um espírito de ousadia. Coloque na sua mente que quando Jesus está no comando, você não precisa se preocupar, ele se responsabiliza de tudo. Comece a adotar o hábito de fugir da sua zona de conforto e entregar nas mãos de Deus. Fazer coisas que você nunca tinha feito. Fazer coisas que vão levar para onde você quer, para mais perto de Deus. Para isso você precisa ser ousado. Então quando o diabo vir querer lhe parar falando que você não consegue e isso não é para você, você fala não. Eu sirvo ao Deus do impossível, que pode todas as coisas. Tudo que eu venha fazer, não seja eu, mas seja o Senhor em mim. Então eu vou conseguir sim. Quando a gente entrega para o Senhor todas as nossas preocupações, a gente fica mais leve. A gente consegue pensar melhor até. E isso é um ato de humildade. É muito fácil para o ser humano ser uma pessoa arrogante e prepotente. Quando ele consegue tudo aquilo que ele quer, ele acha e acredita que foi tudo mérito dele, tudo esforço dele. Quando na verdade é Deus permitindo tudo isso. Então, que a gente possa adotar na nossa rotina e na nossa vida é o ato de agradecer e de ser humilde a Deus. Vamos imaginar quando Jesus morreu por nós na cruz. A humanidade já estava condenada ao pecado. A gente não tinha mais salvação, não tinha outro jeito. Mas Ele se entregou por nós, morreu por nossos pecados e hoje a gente é livre. Então uma coisa que a gente deve sempre saber é que a gente não é bom coisa nenhuma. Se a gente fosse bom, Jesus não tinha morrido por nós. Somos pecadores. Estamos em busca da santificação. Lembre-se sempre, se tudo está dando errado na sua vida, você busque a Deus. Quando tudo der certo, aí você busca a Deus mais ainda. E fala, obrigado Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me concedido. Coisas que eu não mereço, mas a sua graça é grandiosa na minha vida e me proporciona tudo isso. Se for da sua vontade, que eu cresça ainda mais, que eu atinja meus objetivos, conquiste tudo aquilo que eu quero, mas se não for, que se faça a sua vontade na minha vida, porque eu sei que os seus planos são bem maiores do que os meus. Para complementar, adicione na sua rotina também jejum e oração. Oração é uma coisa que não pode faltar quando a gente quer ter intimidade com Deus. É o seu momento íntimo onde você vai falar com Deus, falar que Ele é grande, falar das coisas que estão dando certo, das que estão dando errado, que você queria que fosse diferente. A Bíblia nos fala que Deus ouve a oração do justo e a oração pode mover montanhas. Para ter mais intimidade com Deus e louvar a Ele em tudo que a gente possa fazer, a gente tem que orar bastante, orar e jejuar. O jejum nos ajuda a nos afastar dos prazeres que o mundo proporciona e focar nossa mente só em adorar a Deus. Por isso, uma coisa muito importante é jejuar também. É como se a gente estivesse deixando de lado um pouco a nossa carne, a nossa natureza quase que animal, focando na nossa vida espiritual, que é o que realmente importa aqui. Aproveite e na sua oração, peça para Deus lhe dar um coração mais limpo e justo. Pois dependendo das circunstâncias da vida, às vezes a gente está cheio de pensamentos maus, pensamentos de coisas ruins, mesmo sem perceber, a gente sempre está condenando as coisas, condenando as pessoas, condenando a nossa própria vida. Então quando a gente pede para Deus que a gente tenha um coração mais puro, quer dizer que a gente seja mais semelhante a Ele. Deus é bom e Ele é justo também. A Bíblia nos fala que para entrar nos céus a gente tem que ser como criança. Ser como criança no sentido de não ter coisas ruins na nossa mente, não pensar em coisas ruins, não ter maldade no nosso coração. Então é válido que a gente comece a praticar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Quando o pensamento ruim vir, você tem que repreender e dar espaço a pensamentos bons, a pensamentos positivos, que certamente a sua vida irá mudar, a sua conexão com Deus será maior, a sua intimidade será restabelecida. E nessa caminhada, é importante a gente saber que o inimigo não gosta nada disso. E quando a gente se esforça para fazer o trabalho do Senhor, quando a gente quer buscar a Ele mesmo, em espírito e em verdade, Ele sempre tenta fazer de tudo para que a gente não consiga fazer isso. Mas a nossa fé tem que ser maior do que tudo isso. De repente o inimigo pode levantar alguém da sua família, alguém até próximo. Às vezes não é nem pessoas de longe, mas pessoas próximas,
para tentar lhe derrubar e fazer congestionar nessa caminhada. Mas lembre-se, Deus lhe amou primeiro e Ele é o único, quando a gente está caído, que vai lá estender a mão. Então que a nossa fé sempre possa sobressair das ciladas, dos problemas que venhamos a enfrentar. E para finalizar, sem fé é impossível agradar a Deus. E para moldar a nossa vida, para louvar a Deus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vem a fazer, a gente precisa ter fé. E que eventualmente não vai ser fácil, mas Ele está no comando de tudo. Se esse vídeo lhe ajudou na sua caminhada cristã, deixe o seu like. Fique à vontade também para deixar sua opinião aqui nos comentários. E aproveitando, se inscreva no canal também. Eu ficarei muito grato. Obrigado por me assistir até aqui. Fique com Deus. Abraço.